e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, fale aos nossos corações neste momento, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo culto, o andamento do culto até aqui. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor nos dirija, ó Deus, me dirija na exposição da Tua palavra. Fale através de mim, fale aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, também à Tua igreja. Que o Espírito Santo nos ilumine na exposição e também no recebimento da Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pautado nestes versículos que nós acabamos de ler, o tema da minha mensagem nesta noite é o chamado dos apóstolos. E a primeira lição que nós podemos extrair deste texto nesta noite é acerca do fato de Jesus passar a noite orando antes de chamar os seus apóstolos. O versículo 12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Jesus nos ensina um princípio que antes de nós escolhermos a liderança da igreja, nós devemos orar. Antes dele escolher os seus apóstolos, ele passou uma noite inteira orando. Nós vemos aqui que a escolha de Jesus não foi pautada na sua própria vontade, mas a escolha de Jesus foi direcionada por Deus o Pai. Jesus então nos ensina a importância que nós devemos dar à oração antes de escolher a nossa liderança. Que muitas vezes nós temos falhado nesse sentido. Será que ao escolhermos a liderança, será que o pastor, quando chama alguém para ajudar no ministério, a igreja, quando elege alguém para algum cargo de oficial, será que nós temos dedicado a oração, a vida de oração como nós deveríamos dedicar? Jesus, antes de escolher os seus discípulos, antes de chamá-lo, ele orou. Lucas vai dizer que Jesus se retirou, foi para o monte, a fim de orar e passou ali orando. Jesus nos ensina que devemos orar em relação à liderança objetivamente. Jesus, ele ora de maneira que ele é objetivo, ele coloca diante de Deus essa situação. Devemos orar de maneira secreta. Jesus estava só aqui na presença de Deus. Devemos orar insistentemente em relação à escolha da liderança. Mas uma segunda lição que nós podemos extrair deste texto é que o Senhor Jesus, ele chama os seus apóstolos de maneira soberana. O que isso significa? Significa que o chamado de Jesus acontece conforme ele quer. O chamado de Jesus não depende dos homens. O chamado de Jesus não depende da nossa vontade. Jesus chamou os seus discípulos os seus apóstolos de maneira soberana. Do grupo de discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12 e os chamou para si de maneira soberana. Um apóstolo, meus irmãos, as credenciais para alguém ser um apóstolo são as seguintes, de acordo com a Bíblia. Primeiro, para um homem ser um apóstolo, ele tem que ter visto Cristo ressurreto. Tem que ter tido comunhão com Cristo, é uma segunda credencial. Tem que ter sido chamado pelo próprio Cristo. Os apóstolos também receberam do Senhor Jesus um poder especial para curar. Um poder que eu não tenho, um poder que você também não tem. Que é o poder de operar milagres. Nós não temos esse poder. Então, percebam, biblicamente falando, não existem mais apóstolos. Os apóstolos que existem na igreja moderna, eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque um apóstolo era alguém, os apóstolos foram homens que, entre as credenciais que a Bíblia exige para ser apóstolo, tenho visto Cristo ressurreto,
tenham recebido esse chamado do próprio Cristo, né? Tenham pessoalmente, como vocês estão me vendo e me ouvindo, tenham ouvido e visto a Jesus chamando para o apostolado. Esses homens, eles também têm que ter tido uma comunhão com Cristo, uma comunhão presencial, real com o Senhor Jesus. E eles tinham também poder para curar, para operar milagres. Diferente do que nós vemos hoje, essa onda indiscriminada de homens, é possível, não me lembro, mas até mesmo de mulheres que se denominam apóstolos. Jesus chama de maneira soberana, Jesus chama de maneira irresistível. Abra sua Bíblia em Marcos 3:13. Marcos, quando relata este acontecimento, no versículo 13 ele diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Observe, meus irmãos, que Jesus chama a quem ele quer. Aqui em Marcos 3:13, a Bíblia diz assim, que Jesus chamou os que ele mesmo quis. E o chamado de Jesus é eficaz. Não tem como alguém resistir ao chamado de Jesus. A Bíblia diz que após serem chamados por Jesus, esses 12 homens foram até Jesus e o seguiram. A Bíblia deixa bem claro que não somos nós que escolhemos seguir a Jesus. No caso aqui, não foram os apóstolos que escolheram seguir o Senhor Jesus. A palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte, João 15, 16. A Bíblia diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então observem, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que no chamado dos apóstolos e no chamado de todo crente, não é o crente que escolhe a Jesus, é Jesus quem escolhe o crente. Não é o crente que chama a Jesus, é Jesus que chama o discípulo. Então, o chamado de Jesus é soberano. O chamado de Jesus é eficaz, porque ele é irresistível. E o chamado de Jesus é incondicional. Esses homens, eles não tinham nenhuma condição especial. Eles não eram homens com dinheiro. Não eram homens ricos. Eles não tinham uma posição influente na sociedade. Esses homens, eles não tinham uma educação especializada. Eles não eram graduados, pós-graduados ou doutores de doutores da lei, por exemplo. Não eram líderes sequer do judaísmo de seus dias. Na verdade, os 12 homens que Jesus chamou eram homens comuns. Deus chama para fazer a sua obra homens comuns. É interessante esse fato, porque a glória da obra de Deus está tão somente no Senhor. Não há nenhuma glória em nós. É interessante como eu me referi aqui em algum momento nesta noite do apóstolo Paulo, quando eu acho que eu me referi a isso, não sei se foi aqui com vocês, agora no sermão, mas Paulo ele disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Meus irmãos, a obra de Deus não é feita na nossa força. A obra de Deus não é feita porque nós somos capazes. Muitas vezes as pessoas me dizem, Senhor, pastor, eu não estou preparado para fazer a obra de Deus. Eu quero lembrar a você que nós nunca estaremos preparados para fazer a obra de Deus. Nós somos pessoas medíocres, comuns. A Bíblia nos lembra que as nossas obras, por mais boas que possam parecer aos olhos dos homens, aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Mas ainda assim, Deus usa homens comuns, como eu, como vocês que me ouvem.
Deus usa homens comuns porque a glória é dele, o poder é dele. O Senhor Jesus escolheu homens limitados. Esses homens eram limitados, eles eram pobres, eles eram iletrados. O temperamento destes homens eram explosivos. Nós observamos o quão, quando eles estavam acompanhando Jesus no ministério, as dificuldades que eles tinham de relacionamento entre eles. Vejam como é parecido conosco, não é mesmo? Nós temos temperamentos diferentes, nenhum de nós somos iguais, nós não concordamos em quase nada, nós discordamos em muitas coisas, mas ainda assim, Jesus chama homens de lugares diferentes, com temperamentos diferentes e usa estes homens. A Bíblia nos fala também que Jesus chamou estes homens e Jesus ensinou, equipou e revestiu estes homens de poder. Queridos, o Senhor Jesus chamou os seus apóstolos, chamou-nos para ser os seus discípulos. E assim como os apóstolos, nós somos homens comuns, nós somos chamados incondicionalmente. O chamado de Jesus não depende da sua fé. Os apóstolos fracassaram na fé. Quando Jesus, acerca de várias coisas que Jesus ensinou, por exemplo, Filipe vai dizer a Jesus, mostra-nos o Pai. E ele estava tanto tempo com Jesus e ainda não havia entendido que Jesus e o Pai eram um. Os apóstolos duvidavam de que Jesus pudesse salvá-los. Naquela tempestade eles disseram, mestre, não importa que pereçamos. O nosso chamado não é porque Jesus viu que você ia ter fé, como alguns dizem. Não, é um chamado incondicional. Não depende nada de nós, de mim, de você. É totalmente a graça de Deus. E apesar de sermos homens e mulheres comuns, que ninguém nos escolheria, ninguém nos chamaria para fazer a obra de Cristo. Se perguntassem para nós e dissessem, olha, você precisa escolher 12 homens para perpetuar a mensagem de Deus na terra. Nós certamente não escolheríamos esses homens. Talvez nós iríamos pensar em pessoas mais estudadas, ricos, com condições financeiras. Mas a obra de Deus foi perpetuada porque Jesus reveste os seus escolhidos de poder. Jesus é quem nos capacita a fazer a obra do Senhor. O chamado de Deus é um chamado para nós estarmos juntos com Ele. Lá em Marcos 3, versículo 14, o evangelista Marcos registra o seguinte. Marcos 3,14, a Bíblia diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para o enviar a pregar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o chamado de Cristo para nós não é um chamado ao ativismo religioso, mas é um chamado à comunhão. Antes de fazermos algo para Deus, antes de fazermos a obra de Deus, nós temos que estar com o Deus que é dono da obra. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós vemos aqui em Marcos 3,14, que Jesus chama os 12 para quê? Para estarem com Ele. Devemos tomar cuidado para não entrarmos num ativismo religioso que nos leve a perder a comunhão com Jesus, a não andar mais com Jesus. O apóstolo João, quando começa a sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte, aquilo que vimos e ouvimos. Nós só podemos ser usados por Deus se nós estivermos com Jesus. Jesus nos chama para estar com Ele. Jesus não nos chama para um cargo. Jesus não nos chama para sermos oficiais. Os apóstolos não foram chamados para ocupar uma posição na igreja, um cargo na igreja. Jesus nos chama para estarmos junto dele. Então, a principal tarefa de um líder ou de um discípulo de Cristo é estar com Jesus.
Os apóstolos foram chamados para estar com Jesus. Aí nos versículos 15 de Marcos 13, por exemplo, de 15 em diante, a palavra de Deus diz assim, do 16 em diante, a palavra de Deus diz assim em Marcos: eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos rapidamente aqui, de maneira panorâmica, pensar no caráter desses 12 apóstolos. Começando por Pedro. Pedro era um homem que falava sem pensar. Você conhece na igreja gente que fala sem pensar? Pedro era um homem inconstante. Somos inconstantes. Era um homem contraditório, temperamental. E aí, gente, tem gente aqui na igreja do Monte Alegre temperamental. Pedro, no início da sua caminhada, era uma pessoa desequilibrada, não era firme. Ele mudava de um extremo para o outro. Pedro, ele dizia o seguinte: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Ele começava a andar e no mesmo momento ele duvidou então veja, ele tem uma fé que o leva a crer que Jesus pode fazer um homem andar sobre as águas, mas no meio do caminho ele naufraga. Pedro, ele titubeava na fé. Ele não era firme. E é nesse sentido que o chamado de Deus é maravilhoso. Porque Deus não chama pessoas por aquilo que elas são. Mas Deus nos chamou por aquilo que nós viremos a ser nas mãos dele. Deus não te chamou, Deus não chama os seus discípulos por aquilo que eles são. Mas ele nos transformará e nos usará da maneira como ele quer. O Pedro, aqui, com todas essas características, foi o Pedro que diante do Sinédrio teve a ousadia de dizer, diante daqueles homens, que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Senhor Jesus chamou também a Tiago e João, 2 irmãos. A Bíblia também nos mostra que esses homens eram explosivos, temperamentais. Eles ficaram conhecidos como filhos do trovão. Tiago e João pediram para o Senhor Jesus mandar fogo sobre os samaritanos. Não tem crente assim? Tem crente que quer que Deus destrua os ímpios. Tem crente que quer que Deus haja como eles, um Deus irado por qualquer motivo, por qualquer besteira. Tiago e João parecem que eram gananciosos, amantes pelo poder. Eram filhinhos da mamãe, não é não? A mãe deles disse para Jesus: Senhor, deixa que o meu filho, um deles sente do lado direito e outro do esquerdo, quando entrares no teu reino. Tiago, meus irmãos, foi o primeiro mártir entre os apóstolos. No grupo dos apóstolos, o apóstolo Tiago foi o primeiro a morrer por causa da fé. Tiago não escreveu nenhum evangelho, nenhuma carta. A carta que nós temos na Bíblia não foi escrita pelo apóstolo Tiago, mas foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Já o seu irmão, o apóstolo João, foi o último apóstolo a morrer, ou a ser morto. João também foi um mártir, morreu na ilha de Pátimos. Ele foi o último apóstolo a morrer por causa da fé. João escreveu 5 livros da Bíblia: o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então, nós temos esses 2 irmãos que a palavra de Deus
fala sobre João e Tiago. A Bíblia também fala sobre André. André era aquele crente que possivelmente trabalhava nos bastidores. A Bíblia fala que André levou a Pedro até Cristo. A Bíblia fala que foi André que falou de Jesus para Natanael. André também foi quem apresentou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou para Jesus: olha, Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Então André foi usado para levar pessoas a Cristo. A Bíblia fala também de Filipe. Filipe parece ser mais aquele crente racional, né? Como eu já até disse aqui, ele pediu para Jesus mostrar a eles o Pai. Filipe perguntou para Jesus onde que eles poderiam comprar o pão. E também perguntou a Jesus, ele disse que não havia dinheiro suficiente. Toda igreja tem alguém para nos lembrar que não há dinheiro suficiente no caixa da igreja. Principalmente quando o pastor quer fazer alguma coisa, alguém se levanta e fala, não há dinheiro suficiente. Mas no caso de Filipe, a vontade, a ordem do mestre não dependia de quanto tinha em caixa. Mas Filipe era um homem racional. A Bíblia fala também de Bartolomeu, e nós cremos que esse Bartolomeu é o Natanael, que João cita lá no capítulo 1, no versículo 46. Bartolomeu era um homem preconceituoso. Na igreja tem homens preconceituosos também, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, a turma falava que mineiro é baiano cansado. Eu nunca entendi essa frase, mas me chamavam disso, né? Então, Natanael, ou Bartolomeu, ele disse o seguinte, ele fez a seguinte pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um homem preconceituoso, como muitos, que inclusive sentam nas fileiras da igreja, que acham que asiáticos ou norte-americanos, europeus ou sul-americanos, nordestinos ou gaúchos. Ainda há pessoas que pensam que a qualidade ou o defeito de alguém está de onde ela veio, assim como era Bartolomeu. A Bíblia fala de Mateus, um cobrador de impostos, que escreveu um evangelho, o evangelho de Mateus. A Bíblia fala de Tomé, o incrédulo. Na igreja nós também temos pessoas incrédulas. Muitas vezes nós não cremos que Deus possa fazer o impossível. Tomé não creu que Jesus ressuscitou. Mas na minha opinião, Tomé também tem uma das frases mais lindas que a Bíblia relata. Lá em João 20, 28, quando Tomé vê Jesus ressuscitado, ele declara: Senhor meu e Deus meu. A Bíblia fala de Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Nada sabemos sobre esses homens. Algumas pessoas da igreja, alguns servos de Deus não entrarão no rol da história. Não terão os seus nomes escritos na história, mas elas são usadas poderosamente por Deus da mesma forma. A Bíblia fala de Simão, o Zelote. Esse aqui está em moda nos nossos dias, né? O crente politizado. Simão, o Zelote, era um nacionalista da seita dos Zelotes. Ele defendia a luta armada. Esse aqui é da turma aí do 17. Vamos pegar em arma, vamos fazer revolução, vamos mudar, vamos lutar contra os romanos. Ele era, por exemplo, diferente de Mateus. Mateus trabalhava para o governo romano. O Simão aqui, Zelote, era alguém que queria derrubar o Império Romano por meio da luta armada. Nós vemos também, por último, Judas Iscariotes. Judas ocupou um cargo de confiança no grupo dos 12. Foi o tesoureiro, ele administrava os recursos, comprava as coisas. No entanto, ele não era convertido. Na família de Deus também há pessoas que até podem ocupar cargos importantes, mas não serem convertidos. Faz parte da igreja conviver com falsos crentes, falsos discípulos,
Era o caso de Judas. Ele não havia se convertido. A Bíblia diz que era um ladrão, roubava o que havia na bolsa dos 12, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e quando foi pego, ao invés de se arrepender, acabou tirando a sua própria vida. Percebam, meus irmãos, como o colégio apostólico é um reflexo da igreja. Assim somos nós. Somos imperfeitos, somos diferentes, somos comuns, temperamentais, incrédulos, racionais, politizados, não politizados. Mas a esta igreja tão diferente que Deus usa. Deus usou esses apóstolos. O pastor Hernandes, ao comentar esse texto, ele diz: Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus não construiu nenhum monumento. Jesus não, como o Hernandes diz, Jesus ele não criou nenhuma instituição. Mas por meio destes 12 apóstolos, a palavra de Deus, os ensinos de Jesus continuam a ser proclamados até os nossos dias. Muitos reis e homens poderosos do passado, homens que marcaram a história, já foram esquecidos. Mas esses 12 apóstolos ainda são falados, estão sendo falados hoje por nós. Sabe por quê? Embora fossem homens comuns, iletrados, pobres, temperamentais, eles aprenderam a viver debaixo da graça de Jesus. Por isso eles foram tão poderosamente usados por Deus. A família de Deus, a igreja de Deus precisa entender: somos comuns, somos limitados, somos temperamentais, discordamos de muitas coisas, sim ou não? Se eu perguntar aqui qual é o melhor time, já vai dar errado, não vai? Então nós discordamos de muitas coisas, mas se nós entendermos que apesar de todas essas nossas diferenças, como os apóstolos eram diferentes e foram poderosamente usados por Deus, se nós entendermos que precisamos estar debaixo da graça de Deus, nós seremos usados poderosamente como os apóstolos foram. Vidas serão transformadas, resgatadas, assim como os apóstolos. Assim como foram por meio dos apóstolos, melhor dizendo. Aqui no versículo 15 de Marcos 3, o Senhor Jesus diz assim, 14:15, Jesus diz: então designou os 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. Então observem, meus irmãos, que o Senhor Jesus deu aos apóstolos autoridade para pregar, expelir demônios, e lá em Mateus 10:1 vai dizer também que eles receberam autoridade para curar toda sorte de enfermidades. Acerca da autoridade dos apóstolos, Mateus 10, verso 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite, trazendo aplicações práticas para a nossa vida acerca do chamado dos apóstolos. E a primeira coisa é que Jesus nos ensina que antes de nós escolhermos a liderança da igreja, nós precisamos orar. Orar com objetividade. Orar em secreto. Orar, gastar, investir tempo na oração. De maneira prática, eu quero lembrá-los que Jesus nos chamou para sermos seus discípulos de maneira soberana. Não há nenhum mérito nosso. Não há nenhuma vantagem em nós. Não há algo bom em nós que fez Jesus nos chamar. E que bom saber disso, não é mesmo? Eu acho que eu ficaria louco se eu acreditasse que
para alguém crer em Jesus, dependeria do meu sermão, dependeria do meu trabalho. Se eu acreditasse que o mérito em fazer a obra de Deus fosse meu, talvez eu já teria surtado. Mas quando eu me lembro que apesar de mim, Deus faz a obra por meio de mim e de você, porque Ele é soberano. Ele não nos chamou porque somos capazes, mas Ele faz a obra através de nós, porque Ele é quem nos capacita. Ele nos usa, Ele mostra o seu poder através de nós. Nós não temos a mesma autoridade que os apóstolos receberam de Jesus. Eu não tenho, por exemplo, o poder para operar milagres. Mas lá em Mateus 28:18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus nos deu autoridade para pregarmos o Evangelho. A pregação do Evangelho é feita no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Então, queridos irmãos, assim como os apóstolos, nós recebemos um chamado do Senhor Jesus para pregar o Evangelho. Que Ele nos ajude. Estamos aqui em poucas pessoas nesta noite. Mas alguém pregou para o Davidson, para a Janaína, para o Naftali. Eu nem sei quem são. Quer dizer, alguns eu sei quem foram que pregaram para vocês. Quem pregou a palavra a cada um de nós aqui, talvez nunca vai ter o nome registrado na história da igreja. Mas graças a homens e mulheres que foram chamados soberanamente por Deus, nós estamos aqui hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Caso isso não aconteça enquanto nós estejamos vivos, a nossa missão é continuar pregando. Porque é através da nossa pregação que Jesus vai chamar pessoas. E se Jesus não voltar nas próximas décadas ou no próximo século, queira Deus que daqui a 100 anos ainda exista uma igreja aqui, não sei se na rua Santo Antônio de Pádua, mas que o povo de Deus esteja reunido em Taboão da Serra. Porque assim como os apóstolos foram usados no passado, a nossa geração está sendo usada nos nossos dias. E a glória de Deus será perpetuada por homens que ninguém dá nada por nós. Nem nós damos nada por nós mesmos, não é não? Mas o Senhor Jesus, de maneira graciosa, nos usa para perpetuar a sua glória.